pra Jussara, minha aluna também, a profissão dos sonhos, essa profissão que possibilita que ela decida a agenda dela. Então, de manhã ela faz natação, ela leva os filhos na escola, ela ensina para fazendo ensaio comigo. Gente, sério, isso é muito gratificante, porque a mãe falou exatamente. Era o meu sonho fazer esse ensaio com você e hoje eu tô aqui. Isso é bom demais, né? E bom também, gente, profissão dos sonhos para mim também é poder trabalhar aonde eu quiser. Então, além de eu ter essa flexibilidade de horário, eu sei que eu posso, por exemplo, colocar a minha empresa, que é a minha câmera, minha lente, nas costas e ir embora para qualquer lugar. Eu já tive a oportunidade de fotografar nos Estados Unidos, no Canadá, na África do Sul, na Europa e tudo isso porque a fotografia, ela não tem barreiras, né? Então a gente consegue ir e vir para onde a gente quiser. E hoje, como eu falei, o tema é como acalmar o bebê recém-nascido e fazer o bebê dormir. E gente, primeira coisa, por que é tão importante o bebê recém-nascido dormir na sessão newborn? E primeiro de tudo é que para eu posicionar o bebê recém-nascido, ele precisa necessariamente estar dormindo, porque senão ele não fica na pose. Lembra que a gente falou algumas aulas atrás que a fotografia newborn consiste em colocar o bebê em posições como ele ficava no útero? E o bebê recém-nascido, ele dorme a maior parte do tempo, porém, quando ele está acordado, ele tende a ficar fazendo movimentos. Então, eu preciso aprender a fazer o bebê dormir para que eu possa, de fato, moldá-lo e colocar ele ali na pose do jeitinho que eu quero. Tudo bem? Lembrando que as poses, elas têm forma correta de ser realizada. Elas têm nome, elas têm as características específicas, tá? E tudo pensando no conforto do bebê. A pose, ela não é aleatória. Eu não pego o bebê recém-nascido e coloco de qualquer jeito. Não. A pose, ela é pensada. Ela tem forma de ser executada justamente pra gente garantir o conforto do bebê. Tudo bem? Então, beleza. Então, a primeira coisa é que, fazendo o bebê dormir, eu consigo fazer o ensaio, eu consigo fazer o posicionamento. Outra coisa é que se eu tenho dificuldade de fazer o bebê dormir, o meu ensaio ele fica muito longo, porque aí eu fico esperando que o bebê durma, e aí se ele não dorme, eu fico esperando e fica naquela coisa sem fim, e aí os ensaios que duram 4, 5, 6, 7, já vi gente falando que ficou 10 horas fazendo ensaio. Meu Deus, não faça isso. Gente, ensaio de recém-nascido tem que durar no máximo 3 horas, tá? Também pelo conforto do bebê, dos pais e o seu. Sua coluna daqui a pouco não dá conta, tá bom? Então o ensaio, ele tem que ser ali por volta das 3 horas no máximo, tá bom? Então beleza. Então é o seguinte, vou falar aqui alguns erros que impedem que o bebê durma durante o seu ensaio newborn. E o primeiro erro é se o ambiente estiver muito frio. Quando o bebê está com frio, ele não vai relaxar e ele não vai dormir. Então, sempre preste atenção na temperatura do seu ambiente, tá bom? O segundo erro é se o seu bebê estiver sujo ou molhado. Gente, parece bobeira, mas às vezes o bebê, né, você acabou de arrumar, colocou roupinha, fez tudo e aí ele fez xixi. Se você deixa o bebê ali molhado, o xixi ele começa a esfriar e aí vai acontecer mais ou menos o que aconteceu, né, do frio que eu acabei de falar pra vocês. Então, o bebê vai sentir aquele incômodo, aquele gelado, tá? Então, no ensaio newborn, eu troco o bebê quantas vezes forem necessárias. Toda vez que ele faz xixi ou cocô, eu troco. Eu quero fazer com que o ambiente ele fique o mais confortável possível pro bebê, tá bom? Então, tente manter sempre o bebê limpo e seco. Terceiro erro, ficar ansiosa demais para começar o ensaio e não deixar o bebê mamar o suficiente. Eu vejo que às vezes não é nem a fotógrafa que está ansiosa, às vezes a mamãe quer tanto que aquilo ali aconteça que ela fica sem graça de dar mamar por muito tempo. Então ela começa a dar mamar e tenta tirar e não, tá bom. Só que às vezes o bebê não estava satisfeito ainda. Então é nosso dever, é nossa obrigação de falar com a mãe, pode amamentar, pode ficar tranquila que a gente vai começar quando o bebê estiver pronto e satisfeito. Pessoal, só me responde uma coisa, o áudio tá bom? Que eu acabei de ver que eu não fechei minha janela e às vezes passa uma moto aqui, alguma coisa. Então me fala aí se o áudio tá bom. Me fala aí que qualquer coisa eu fecho a janela. Fala do áudio, gente, tá bom? O áudio, fecha a janela. Tá ótimo? Beleza.
Então tá, então eu tô no quarto erro, né? Que é não deixar o bebê amamentar o suficiente. Se o bebê não tiver mamado, se ele não tiver com a barriguinha cheia, ele não vai dormir, tá bom? Então não fique com pressa de fazer o ensaio, não fica com pressa, né, de andar logo, porque não vai ser economizando o tempo de amamentação do bebê é que você vai conseguir diminuir o seu tempo de sessão, tá bom? Quinto erro muito comum que acontece com as pessoas que estão fazendo ensaio newborn e me relatam: meu bebê não dorme, ou meu bebê dorme, mas quando eu pego nele, ele já acorda. É não levar em consideração a fase de sono do bebê. O que acontece? O bebê, ele basicamente tem 2 estágios de sono. O sono de vigília, que é aquele sono bem leve, que é o sono REM. E o sono profundo, que é o sono onde o bebê realmente está entregue ali, ele está pesado. O que acontece? Muitas das vezes, as pessoas ficam ansiosas demais para começar a fazer nas fotos, já tá na cabeça, eu quero fazer isso. E aí, assim que o bebê fecha o olhinho, já começa a fazer um monte de coisa. Só que quando o bebê tá nesse sono de vigília, quando o bebê, aqui eu não tô conseguindo ler porque tá na horizontal para depois eu gravar esse vídeo e colocar no YouTube, então eu não tô conseguindo ler. Perguntas, deixa na caixinha que depois no final eu respondo todo mundo. Combinado? Então tá. Então, se o bebê tá no sono de vigília, que é o sono leve, ele vai despertar ao menor contato. Então a tendência dele acordar é muito maior. Então eu tenho que também levar em consideração que pose eu quero fazer. O que eu vou realizar com esse bebê neste momento. Então esse é um dos motivos porque o bebê não dorme. Porque você não está observando as fases do sono. Então como é que eu sei se o bebê está no sono leve ou no sono pesado? Eu tenho que basicamente reparar alguns sinais que ele me dá. Então, quando o bebê está no sono leve, ele, primeiro de tudo, ele fica fazendo muitos barulhinhos. Alguns ficam igual uns gatinhos, ficam parecendo que está conversando com a gente. Outra coisa, ele faz um movimento dos olhos. Então, o olho está fechado, mas ele fica mexendo e às vezes ele abre o olho assim, ó, sabe? Virando para trás, como se estivesse dormindo de olho aberto, tá? Outra coisa, a respiraçãozinha dele fica irregular e mais fraquinha. Então ele tá respirando e mexe bem mais. Mais uma coisa, é o momento onde que os bebês dão aqueles sorrisinhos. Geralmente, logo depois de mamar, eles começam a dormir e começam a rir. Pois é, isso é uma característica do sono leve, tá? Então, viu que o bebê tá no sono leve, eu vou fazer poses que eu não tenha que manusear tanto o bebê e não corro o risco dele acordar. Já o sono profundo. Quais são as características de um sono profundo? E aí fica mais fácil da gente ver, mas é legal a gente ter certeza, porque às vezes a pessoa fala assim, se já tá no sono profundo, vou direto pro puff. E pode ser que ele esteja, mas pode ser que não esteja. Então vamos saber como é o sono profundo. Primeiro, a musculatura do bebê, ela fica relaxada. Então ele fica assim com os bracinhos jogadinhos. Então se você levantar o braço, ele vai cair, porque ele realmente tá sem tônus muscular ali ativo. Tá? Então ele fica com a musculatura toda relaxada. A respiração é mais regular e mais profunda, tá? E aí, essas são as características que você vai perceber mais que o bebê tá ali entregue. Parou de cantar, parou de rir, ele tá mais concentrado, respiração mais contínua, mais quietinha, que você tem que prestar atenção para ver ele respirando. E os bracinhos, os membros, eles não têm uma resistência. Quando o bebê tá começando a dormir, às vezes ele tá assim, aí você puxa o braço e ele puxa de volta. Por quê? Ele ainda tá com a musculação ativa, tá bom? Então, sinal de sono. Agora, então, sinal de sono leve. Tudo bem? Então, beleza. Uma coisa importante. Essa aula que eu tô dando aqui hoje, eu não tô habilitando vocês para que vocês saiam daqui fotografando, tá? Só para vocês entenderem. A gente precisa de várias habilidades para poder dominar o bebê, para poder entender o bebê. Só que essa aula já vai te ajudar a chegar mais perto do que você precisa saber para poder de fato ter sucesso no ensaio de recém-nascidos. Então é muito importante, eu fico batendo muito no pé aqui do quanto é importante a gente ter noção que ensaio de recém-nascido não é brincadeira. Tem que ser sério, tem que estudar, ok? Então, se você ainda não faz ensaio de recém-nascido, anota esse conteúdo, aprende, compartilha com as pessoas que gostam com você. Assista, né, o ABC da fotografia que vai acontecer na semana que vem.
Mas entenda que a aula de hoje você não vai sair aqui expert e pronto para pegar um recém-nascido. Mas você já vai entender melhor como ele funciona, tá bom? Então, seguinte, outra coisa que impede que as pessoas façam com que o bebê durma é que as pessoas elas ignoram os passos de acalmar o bebê recém-nascido. Eu vou falar mais das técnicas de acalmar o bebê recém-nascido um pouco mais pra frente. Hoje ainda eu vou dar algumas dessas técnicas, mas a questão é que hoje, por exemplo, eu tava conversando com uma aluna e ela falou, toda vez que tem que acalmar, eu deixo isso pra mãe. Muitas das vezes, como a gente depende ou confia que a mãe vai conseguir fazer isso, a gente não se preocupa em aprender. E a gente tem que saber acalmar o bebê, a gente tem que saber tranquilizar o bebê, a gente tem que saber fazer o bebê dormir, tá? Então é muito importante que a gente consiga ter essa habilidade, ok? Então, beleza. Bem, por que é muito importante, né? Então, você não ficar dependendo da mãe para acalmar o bebê ou ir dependendo só do bebê dormir sozinho, porque o bebê não vai dormir sozinho e você conseguir fazer as coisas. Às vezes ele vai até dormir, se ele estiver quietinho no colo ou no berço, mas você vai pegar o bebê, você vai querer posicionar ele. Então a tendência é que ele não vai dormir naturalmente, então você precisa fazer com que ele durma, tá? Ou se você vai esperar que ele durma, às vezes ele vai demorar muito tempo até cair no sono. Então o que acontece? Se você souber a técnica para fazer o bebê dormir, você consegue reduzir o seu tempo de ensaio. Você consegue fazer um ensaio mais eficiente, mais agradável para o bebê, porque ele está dormindo lá, então ele está tranquilo. E terceiro, uma experiência melhor para os pais. Porque quando você consegue fazer o bebê dormir, a mãe confia em você, ela vê que você sabe o que você está fazendo. Então é muito importante que você saiba acalmar o bebê e fazer com que ele durma, tá bom? Então, beleza. Quem tá começando, gente, não fica preocupado, vai assistindo, vai consumindo, que isso já vai ser uma bagagem legal, tá? Daqui a pouco eu vejo as perguntas de vocês, eu dou uma olhada pra poder ajudar. Mas se você tá começando, não tem problema, não precisa ficar assustada, tá bom? E quem já tá na área, me conta aqui embaixo. O que você sente mais dificuldade no quesito de fazer o bebê dormir? É de fato fazer ele começar a dormir ou posicionar e ele não acordar? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber para que eu possa trazer dicas mais específicas para ajudar vocês, tá bom? Então, beleza. Então, alguns erros, né? Que na verdade não é erro. Algumas desculpas ou alguns mitos que as pessoas acreditam que é o motivo que o bebê não dorme. Primeiro motivo, as pessoas falam, meu bebê não dormiu porque ele não usava bico. Gente, isso é um mito. Existem várias formas de acalmar o bebê, tá? Usar chupeta pode ser uma delas, mas a chupeta a gente só vai usar se a mãe autorizar, se a mãe já estiver usando a chupeta, tá bom? Só que a gente tem várias outras técnicas para poder acalmar o bebê e a gente tem vários outros recursos para fazer com que o bebê durma, ok? Dentro do útero ele não tinha o bico e ele dormia. Então, não coloque isso como um impeditivo para você falar, eu não consigo fazer o bebê dormir porque ele não usava chupeta. Isso não existe, tá bom? A gente tem outras técnicas que a gente pode utilizar para de fato fazer o bebê dormir. E, inclusive, eu tenho feito muitos ensaios que o bebê até chupa chupeta e eu nem preciso usar chupeta, porque com outras técnicas a gente já resolve e pronto, tá bom? Então, chupeta nunca vai ser um item indispensável para o ensaio, nem, sabe? Então, não pode depender disso para o bebê dormir, tá bom? Então, beleza. Outra coisa que as pessoas falam, o meu bebê não dormiu porque ele tá com cólica. Eu tô vendo muita gente colocando culpa na cólica, mas quando eu vou ver, vou escutar como foi o ensaio, vou ver os trejeitos do bebê, não parece muito cólica. Gente, cólica é bem específico, é uma dor muito específica, geralmente ela vem em ondinhas também do bebê, e ele se espreme, ele faz, o choro de cólica ele é diferente. Então, meu bebê não tá dormindo porque ele tá com cólica? Não necessariamente, tá? Então, não fica colocando barreiras. Então, quando você começar a ver que todo ensaio você tá falando, meu bebê não dormia por causa disso, você tá repetindo muito isso, talvez o problema não seja esse, tá? Talvez você não tá usando alguma técnica de forma correta, ok? Então, vamos impedir isso aí, tá? Então, beleza. Outra coisa,
um erro muito grave é que muitas pessoas acham que toda vez que o bebê acorda, eu preciso tirar ele da pose e devolver para a mãe, ou tirar ele e botar para mamar. Muitas pessoas que se agarram ao fato do bebê poder ir pro peito como único modo de acalento. E, gente, o peito salva? Claro que sim. O peito da mãe acalma? Claro que sim. Só que você não pode utilizar isso como única e nem primeira solução. Porque se você já chegou, se o bebê mamou direitinho, você, né, deixou o tempo ele amamentar, legal. Se toda hora você volta pro peito, pode acontecer do bebê mamar além do que ele precisa. E quando o bebê mama muito, imagina você quando come aquela feijoada. Gente, você fica o quê? Até triste, não fica? De tanto que você comeu? E aí, o que acontece? A corrente sanguínea do bebê, ela começa a ficar mais rápida porque ela precisa ajudar ali naquela digestão. E aí, o bebê, ele fica muito mais sensível ao toque, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado para que a gente não coloque o bebê para mamar além do que ele precisa, tudo bem? Então, às vezes, vai voltar toda hora, volta pro peito, toda hora volta pro peito, toda hora volta pro peito, e o bebê, ele vai ficar só mais irritado, mais ligado, porque a corrente sanguínea dele tá muito rápida, ele fica ligadão, e ainda com desconforto, né? Porque ele mamou muito, com a barriguinha lotada, a chance dele voltar um leite vai ser muito maior, e aí isso gera desconforto. Eu não sei se vocês já vomitaram, mas é péssimo, é horrível. Então imagina voltar leite, é ruim, então não precisa. Então garante que ele amamentou, deixa a mãe amamentar tranquila, mas depois usa outros recursos, tá? O bebê, ele não só chora porque ele quer mamar, o bebê, ele não só não dorme porque ele quer mamar, tá? E tenha um pouco de paciência. Às vezes, sabe o que eu faço? Eu tiro o foco de fazer o bebê dormir. Então, eu pego o bebê, enrolo e vou dar uns passinhos. E aí você fica, né? Dorme bebê, dorme bebê, dorme bebê. E o bebê assim, ó. Né? Não, tira o foco, enrolou ele. Vai fazer o passinho? Começa a conversar com os pais, pergunta como foi o pai, pergunta da vida, pergunta da banda favorita, sei lá, fala qualquer coisa. Conversa. Mas tira o foco, tanto da sua atenção de ter que fazer o bebê dormir, quanto da atenção, a apreensão dos pais de ai, será que ele vai dormir? Será que não vai dormir? Tá? Por quê? Eu acredito muito em energia. E se a energia no ambiente tá aquela energia tensa, de né, ai, será que vai dormir? Será que não vai dormir? O bebê ele sente. Então relaxa, tira o foco dele dormir, que rapidinho ele vai dormir, tá bom? Então fica tranquila. Outra coisa, uma das técnicas para acalmar o bebê e que ajuda o bebê a dormir é enrolar ele no wrap. Quando eu enrolo o bebê no wrap, eu faço 3 coisas. Eu paro o reflexo de Moro, que é aquele reflexo do susto. Então, que o bebê abre os braços e fecha, sabe? Eu imagino que deve ser igual quando a gente tá dormindo e a gente sonha que tá caindo. E a gente leva aquele sustão, é horrível, né? Pois é, eu acho que os bebês devem sentir mais ou menos isso, e ele chora. Então, enrolar o bebê no wrap vai evitar. Sempre que o bebê tá acordado, principalmente, e tiver com os braços soltos, ele tende a fazer esse movimento que é o reflexo de Moro. Segunda coisa, quando eu enrolo o bebê, eu lembro ele como ele tava no útero. No útero ele tava apertadinho, gente. No útero ele tava contido, então o bebê gosta de ter limite, tá? Então, o wrap vai ajudar a lembrar de como ele estava dentro do útero. E tudo que é conhecido é confortável. Então lembra, é como se ele estivesse voltando para casa. Então ele gosta, ele relaxa. E aí é mais chance de dormir. E terceira coisa que o wrap faz. O wrap, ele traz calor pro bebê. Que também é como ele estava dentro do útero. Então o bebê estar bem aquecidinho vai fazer com que ele durma mais fácil. E aí, lembra que eu falei que se a energia do ambiente estiver agitada, aquela coisa, se o bebê vai dormir, não vai dormir, e aí acaba que o bebê não dorme? Isso é muito verdade. Então tem mais uma técnica que eu vou dividir com vocês para poder tranquilizar o pai e eles verem que tá dando tudo certo. E para você também já sentir, tipo, ufa, já fiz as primeiras fotos, já garanti alguma coisa. Que é começar o ensaio enrolado no wrap. Quando você começa o ensaio enrolado no wrap, independente se o bebê tá acordado, se tá com os olhinhos abertos, dá pra você já começar a fazer foto com ele de olhinho aberto. Se você enrola, faz um enroladinho bem bonitinho, deita ele no puff e faz as primeiras fotos.
Isso faz com que os pais façam, nossa, que bom, tá dando certo. E que você também já tenha esse relaxamento de que já está funcionando, tá bom? Então, teste você que já trabalha com recém-nascidos a fazer o seu próximo ensaio com o bebê enroladinho. Se você ainda não fotografa bebês recém-nascidos, você vai ter um outro dever de casa, que é pegar um ursinho de pelúcia, uma boneca da filha, da vizinha, da irmã, da sobrinha, enfim, de alguém, e treinar a enrolação, que é fazer o bebê enroladinho, tá? No meu feed aqui, a gente tem passo a passo de como enrola o bebê. Então é só você procurar aqui. Eu vou deixar no meu story também pra vocês possam treinar, tá? Porque eu tenho que lembrar muito, gente, que a gente precisa estudar antes de ir pra prática, tá bom? Então, vamos estar cientes disso, que é muito importante. Mas eu tenho certeza que agora você já tem muito mais ferramentas para poder fazer o bebê dormir e ter um ensaio de muito sucesso, tá bom? Então, é isso que eu tinha para trazer aqui para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e eu vou ver as perguntas que vocês mandaram aqui agora, tá bom? Então deixa eu já ver aqui, que eu já vi que tem pergunta. Eu fico meio perdida, na verdade, mas vamos lá. Ó, a Débora Damasi falou, esse negócio de energia conta muito. E conta mesmo, gente. Se os pais estiverem ansiosos, se eles não estiverem confiando muito em você, sabe? Eles não relaxam e o bebê não relaxa. É incrível. É incrível. E ao ponto de quando chega aqueles pais que até dormem ali no sofá, de tão relaxados que eles estão, de tão confiantes que eles estão, o bebê capota, fica zen, tá? Então isso é muito importante. Só que a gente tem que merecer a confiança dos pais. Então o que eu faço para ganhar a confiança dos pais? Eu tenho alguns passos. O primeiro é ganhar a confiança dos pais na teoria. 3 passos. Primeiro é ganhar a confiança na teoria. Então, você dá informação, você mostra que você é especializada, você mostra que você sabe o que você vai fazer. Então, como se você fosse dar um curso para os pais, explica aqui que eu ensaio no borne, por que faz com o bebê dessa idade, que as poses elas são estudadas, que tem nome, que tem forma certa de fazer, que o ambiente vai estar aquecido, que vai ter o barulhinho, explica o motivo. Aí, quando os pais chegam no estúdio, você começa a explicar como tudo vai funcionar. Então, eles vão entender que, na teoria, você sabe. O segundo passo é mostrar que na prática você também sabe. Então você tem que pegar o bebê, você tem que conseguir acalmar o bebê, tá? Então se você pega o bebê e ele começa a chorar e você não conseguir parar, aí tudo que você falou antes vai por água abaixo, tá? Então a gente tem que saber acalmar o bebê. E por último, mas não menos importante, pelo contrário, é muito importante, é você fechar com chave de ouro, começando já a fotografar nos primeiros minutos de ensaio. Estando com o bebê no wrap, você consegue fazer isso, tá? Então, se o bebê não chegou já dormindo, enrola no wrap e faz os primeiros cliques, que os pais vão fazer assim. Fiz um relaxamento que até bocejei, mas eles vão relaxar. Eles vão falar, que bom, vai dar tudo certo. E aí, só esse sentimento de que vai dar tudo certo, faz tudo dar certo, tá bom? Então, vamos lá, mais perguntas, deixa eu ver aqui. Dicas maravilhosas. Obrigada, Sara. Deixa eu ver. Minha maior dificuldade é deixar ele peladinho e ele acordar. Olha, o que acontece? Primeiro, a gente tem que ter certeza, né, que o ambiente, ele tá aquecido propriamente. O ambiente tá aquecido propriamente, é claro que vai dar diferença se o bebê tá enrolado ou se ele tá pelado. Então, eu uso um truque que é muito bom. O bebê tá enroladinho e aí eu vou começar a tirar a roupinha dele pra poder fazer foto pelada. Eu coloco ele pelado no puff, mas eu já coloco o wrap logo em cima dele. Por quê? Porque eu vou diminuir o calor, mas gradualmente. Então eu desenrolo rapidinho, coloco ele no puff e coloco a mantinha por cima. Ou um wrapzinho, ou uma toalhinha. Eu geralmente gosto de pegar o próprio wrap que ele tava enrolado, porque o wrap fica quente com o próprio calor do corpo do bebê. Isso pode te ajudar a fazer essa transição. E aí aos pouquinhos eu vou tirando. Porque aí eu não mudo a temperatura de uma vez só, e aí o bebê não sente, então ele não acorda, tá bom? Então isso vai te ajudar, porque aí você vai dar tempo pro corpo do bebê ajustar a nova temperatura, no caso, ele peladinho, tá bom? Então faz isso aí e depois você me conta se deu certo pra você. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Pode mandar pergunta aí, viu, gente? Vou respondendo vocês.
algumas pessoas começando a me seguir. Muito obrigada, muito obrigada. Beleza. Tá, eu acho que aqui foi. Ó, quem tá assistindo a gravação e quiser fazer pergunta depois, eu volto e respondo todo mundo. Então pode deixar a pergunta aqui embaixo, tá bom? Não consigo fazer o foto do bebê peladinho, porque ele sempre acorda. Então a mesma dica, né? Ah, aqui, eu fico muito nervosa quando a avó vem junto e fica parada atrás de mim. Isso é bem complicado, porque às vezes a gente fica ansiosa, né? Com uma pessoa muito pertinho da gente. E a gente sabe que a gente não tá fazendo nada de errado, mas é porque é como se a pessoa estivesse insegura ali, vigiando o que você tá fazendo. Então eu gosto sempre de delimitar um espaço onde é a área dos pais e a área da fotografia. E aí você pede gentilmente, fala, vovó, eu preciso que você fique ali pra não me atrapalhar aqui. E pronto. E aí ela observa tudo, às vezes ela vai entender, ou então outra técnica é dar uma função pra ela te ajudar. Porque às vezes assim, ela só tá interessada em assistir mesmo, sabe? Então dá uma função, fala, vó, você pode me ajudar? Você segura aqui a toalhinha? E ela fica ali te ajudando, tá bom? Então a gente tem que ter jogo de cintura. Já aconteceu de eu ter que pedir da licença, na época, se não me engano, foi a própria mãe, e ela tava em cima de mim pra fotografar. E eu falei, mamãe, vamos combinar o seguinte, eu faço as fotos pra você do celular, mas eu preciso que você fique aqui, porque senão acaba que a gente se esbarra e tal, e aí acaba me atrapalhando. E ela super entendeu, pediu desculpa, deixou o celular comigo, e aí toda vez que eu fazia a pose, eu fazia uma fotinho, um videozinho no celular pra ela, tá bom? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Meninas, aqui tem perguntas? Deixa eu ver. Não, aqui não tem pergunta. Deixa eu ver aqui então. Oi, Nina, sou sua aluna desde o ano passado. Amo seu trabalho. Ai, Cíntia, obrigada. Fico muito feliz mesmo. Gratidão. Gente, então é isso. Respondi todas as perguntas. Espero que vocês já estejam todas inscritas no ABC da Fotografia Newborn, que vai acontecer do dia 24 ao dia 31. Para quem ainda não está inscrita, o link tá na minha bio. É um curso 100% online, 100% gratuito e que vai ficar no ar por apenas uma semana, tá bom? Então se inscreve lá, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E na outra semana, do dia 31, a gente abre as vagas para a primeira turma do ano do Newborn de AZ, que é meu curso completo. Esse curso, inclusive, que a Cintia acabou de falar aqui, que faz parte. Tá bom? Lá eu vou te ensinar, vai ser um curso completo mesmo, profissionalizante para você aprender do zero até a ser uma fotógrafa newborn referência na sua cidade, tá bom? Então é isso, a gente se vê amanhã com mais uma aula ao vivo aqui às 21 horas. Um beijo!